continuar o nosso papo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, semana passada a gente começou a falar sobre sindicatos. Falamos o que era um sindicato, falamos da estrutura sindical, aquela pirâmide. Falamos sobre a contribuição sindical. E agora nós vamos seguir, vamos falar sobre a contribuição assistencial, mensalidade sindical e contribuição confederativa. Vamos entender um pouquinho o que é cada um desses aqui. Bom dia, Marcela. Então vamos lá. Então, vimos semana passada que a contribuição sindical era aquela que era obrigatória, todo ano, no mês de março, referente a um dia do seu salário, que agora não é mais obrigatório, né? O que é a contribuição assistencial? Só colocar a presença do Arthur para mim. Então, vamos lá. A contribuição assistencial, ela vai se ligar, ela vai se referir às conquistas alcançadas pelo sindicato nas negociações. Então, 3 palavrinhas chaves aqui. Como assim, gente? Vamos lá. Lembra que eu falei que a função do sindicato é buscar por melhorias na qualidade de trabalho daquela categoria? Então, esse sindicato vai buscar essas melhorias. Essas melhorias são as conquistas. Quando ele consegue alguma coisa, ele cobra da categoria um dinheiro. Uma vez só. Quando? Quando sai a determinação. Esse desconto, então, ocorre geralmente na época do acordo coletivo ou, se não tiver acordo, por uma sentença judicial, para sentença normativa. Vou colocar a presença sobre isso. O valor dessa contribuição vai ser definido numa assembleia e, se não tiver, né, não for por acordo, pelo juiz. O que acontece aqui, gente? Vamos pensar o seguinte. Eu vou pagar uma vez só, quando vier o benefício, eu desconto um pouquinho da pessoa. A lei, ela não deixa claro se só paga quem é filiado ao sindicato ou se todo mundo paga. Durante muitos anos, a decisão judicial foi que todo mundo pagava. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. O Natan não se filiou ao sindicato, mas o sindicato conseguiu uma melhoria, conseguiu um piso salarial melhor para a categoria. O Natan vai ser beneficiado. Então, o entendimento é que, se o Natan foi beneficiado, mesmo que ele não seja parte do sindicato, ele tem que contribuir. E eu acho correto. Atualmente, o entendimento do TST, né, do Tribunal Superior do Trabalho, é que só deve pagar quem for sindicalizado. Vamos ser sinceros, gente, eu não acho justo. Vocês acham que é justo só eu pagar, por exemplo, se eu sou do sindicato, e a Michelle não, e ela ser beneficiada por algo que ela não vai contribuir? Aí nós tivemos um caso aqui no interior de São Paulo que o juiz determinou o seguinte: só vai ser beneficiado quem é sindicalizado, porque só ele que está contribuindo. Tá? Isso abre precedentes para que outros juízes decidam da mesma forma. Então, olha a bagunça que a nossa lei está causando quando ela tirou o poder do sindicato. Quem vai sair prejudicado novamente é o trabalhador. Tá? Mensalidade sindical e contribuição confederativa. Primeira coisa, gente, só paga quem é filiado ao sindicato. Então, se a Marcela não se filiou ao sindicato, ela não vai pagar.
A filiação é facultativa. Eu não posso virar e falar lá para o Arthur, falar, Arthur, você é obrigado a ser parte do sindicato da sua categoria. O Arthur vai se filiar se ele achar que é válido para ele, que é importante para ele. O que acontece? Esses dois aqui, gente, a mensalidade sindical e a contribuição confederativa, o pagamento deles é para que você possa ter acesso aos benefícios locais. Então, por exemplo, o sindicato tem cursos para os filiados, o sindicato tem clube, o sindicato tem cabeleireiro, dentista, né? O sindicato tem colônia de férias. Só vai poder fazer uso disso quem é filiado. Tá? Então, essa filiação, essa mensalidade sindical e a contribuição confederativa, eu pago para poder ter acesso aos benefícios locais. Tá? São coisas que só vai ter quem é parte. Né? Eu não sei se eu expliquei para vocês. A OAB, apesar de ela não ser oficialmente um sindicato, ela é um órgão de classe diferente, ela funciona basicamente como um sindicato. Eu, como pago a mensalidade da OAB, eu tenho direito aqui em Rio Preto ao clube. Lá na OAB tem clube, tem piscina, tem quadra, né? Eu posso usar. Eu tenho direito a usar a pousada dos advogados aqui no interior de São Paulo. Então, funciona como a questão aqui da filiação. Alguma pergunta até aqui, gente? Então, vamos seguir. Eu sei que eu falei que eu traria para vocês hoje a questão do imposto de renda retido na fonte, mas eu vou prorrogar ela um pouquinho, porque a aula ainda não ficou bonita do jeito que eu quero para vocês. Tá? Ela é uma aula muito técnica e eu estou tentando transformar ela numa coisa mais leve para fazer remoto. E não está fácil, né? Porque as contas são bem complicadinhas. Então, vamos falar do recibo de pagamento, ou também chamado de olerite. Gente, todo mundo já viu um olerite aqui? Sim. Sim. Não tem nenhum segredo, né? Nós só vamos tentar entender um pouquinho o funcionamento dele. Tá? Então, o que é um olerite? Ele é um documento. Gente, esse documento é importante, tá? Não é para você pegar teu olerite, olhar e jogar no lixo, tá? Que contém todos os recebimentos e descontos de um funcionário durante um determinado período de tempo. Que período de tempo é esse? Mês. Mês, né? É o seu recibo de pagamento. E nós já vimos quando a gente viu o financeiro, se é um recibo, é um documento importante, né? E ele deve ser guardado como comprovação da normalidade do pagamento. Ah, Marcelo, eu joguei o meu fora e tinha coisa errada lá. Tá? O olerite, gente, deixa eu contar para vocês, ele foi criado por um americano chamado Herman Olerite, tá? Que criou um negócio chamado máquina Olerite. Dá para a gente ver que o cara gostava muito do nome dele, né? E aí, deixa eu ver se eu consigo uma imagem da máquina Olerite para mostrar para vocês. Espera aí. Vamos lá. Esse trambolho aqui, ó, era a máquina Olerite. E ela imprimia esses cartõezinhos furados aqui, ó. Então, o que acontece? Cada furinho era um dia que o trabalhador foi trabalhar.
E aí a gente fazia o que no final do mês? Conferia o número de furos e pagava para a pessoa. Nossa, Marcelo, mas é bem diferente do Olerite que a gente tem hoje. É bem diferente. Mas isso aqui, gente, nós estamos falando de 1910, mais ou menos. Tá? Só para vocês terem uma noção da importância do Olerite, o Hermann, tá, gente? O Hermann foi um dos caras que ajudou a criar a informática como a gente conhece hoje. Tá? Ele não criou só a máquina Olerite, ele criou também um outro aparelho, né? Ele criou a máquina de cartões perfurados, que deu origem também à máquina Olerite. Vou colocar a presença por ela. E ele foi um dos caras que ajudou a criar o ENIAC, que foi o primeiro grande computador da humanidade. E ele foi um dos fundadores de uma empresa pequenininha, não sei se alguém já ouviu falar, chamada IBM. Não, gente, a IBM é uma das maiores empresas na área de informática, tá? De tecnologia da informação, e recentemente ela fez uma compra de uma empresa aqui de Rio Preto, pra ter uma ideia, né? Então a gente tem coisa importante aqui. Então, temos aqui o modelo do Modelite, né? Então vamos entender pedaço a pedaço dele, olha só. Aqui no topo, vou começar por aqui. Eu tenho algumas informações importantes. Então vamos lá. Primeiro, aqui no cantinho esquerdo, eu tenho os dados da empresa. Então, para quem eu trabalho. Aqui, vamos desenhar aqui também. Eu tenho o mês de referência. O que é o mês de referência, gente? O mês que foi trabalhado. Isso, ou seja, é o mês anterior àquele que eu estou recebendo o Olerite, né? Porque, lembra, eu trabalho um mês e aí eu recebo. Então, isso aqui é referente ao mês que eu trabalhei. Aqui, eu vou ter na linha de baixo os dados do funcionário. Então, eu vou ter nome do funcionário, código interno dele, o CBO e o cargo. O que é um CBO? Alguém já ouviu falar disso? Eu sempre acho que isso parece nome de molho do McDonald's, né? CBO significa Código Brasileiro de Ocupação. Então, o CBO, gente, ele é um código que cada profissão tem o seu código diferente. Tá? Vamos ver aqui, quer ver? Vamos voltar lá no Google. Lista de CBO. Então, se vocês digitarem, vocês vão achar que é a tabela de CBO, código de profissões, tá? É gigante, porque cada profissão ela tem o seu código, tá? Então, se vocês forem, cadê? Vamos ver se ele vai mostrar o Então, ó, ele vai ter aqui o que é e a descrição de cada coisa, tá? Ninguém precisa saber, né? A Priscila está lá no trabalho dela, ela não precisa saber de cor qual é
o CBO dela. Não vai fazer diferença para ela ali naquele momento. Mas vai ter no Olerite. Ah, Marcelo, o meu veio só escrito. Tudo bem. Você joga na internet, você descobre qual é o código do seu CBO. Não tem dificuldade nenhuma. Se não existir aquele CBO, não existe aquela profissão, tá, gente? Então, eu não posso registrar pessoas como que eu quero. Eu tenho regras para isso. Beleza, falamos da parte de cima aqui. Vamos falar agora aqui da parte de baixo, do rodapé aqui do Luiz. Vamos circular, então. Ô Marcelo. Oi. Mas, por exemplo, pode ter algum erro desse CBO e depois futuramente dar algum problema? Olha, poder não pode. Se você pergunta assim, pode? Eu falo, não pode. Agora, acontece? Acontece. Tá? Agora, com a carteira digital, agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque a hora que eu tentar registrar, automaticamente ele não vai reconhecer o CBO. Entendi. E não vai permitir o registro daquele funcionário. Uhum. Tá? Ah, Marcelo, mas o meu contrato é antigo, foi antes da carteira digital, não tem problema. Os contratos antigos estão sendo todos lançados também. Né? Esses dias atrás eu recebi a notificação na carteira digital que eu tinha sido registrado no Sebrae. Né? Mas na minha carteira de trabalho, isso está registrado desde 2016. Né? Mas por quê? Porque eles estão atualizando e aí a gente recebe as notificações. E aí, se tiver alguma inconsistência, né, se tiver alguma diferença, algum erro, ele vai acusar. E aí a empresa vai ter que se justificar. Por isso não é culpa do funcionário. Quem tem que justificar, vai ter que justificar para o governo é a empresa. Uhum. Tá? Então, vamos falar agora aqui do rodapé. Ó. Aqui embaixo eu tenho um campo chamado salário base. Então, vou puxar ele aqui no alto para poder escrever. Salário base é o valor de registro na carteira. Então, eu registrei a Tamires com R$ 2.000. O salário base dela que vai vir aqui embaixo é R$ 2.000. É diferente do salário de contribuição do INSS. O salário de contribuição do INSS, ele é salário base mais adicionais. Então, a Tamires teve R$ 500 de comissão, então é R$ 2.000 mais R$ 500 de salário base, o salário de contribuição dela do INSS. Tá? Então, deu para entender a diferença? Um é o puro, o outro é com os adicionais. Vou colocar a presença para a Natasha, ela acordou só um pouquinho atrasada. Outra coisa que nós temos aqui é a base de cálculo do FGTS, que é a mesma aqui do salário de contribuição do INSS. Então, o valor que estiver aqui é o valor que vai aparecer aqui também. Certo? O FGTS do mês, ele vai ser o quê? Ele vai ser esse cara aqui ó. Ele vai ser salário de cálculo do FGTS vezes 8% se você for um trabalhador normal ou 2% se você for registrado pela carteira verde e amarela. Certo? Aí, gente, nós temos aqui um outro campo, vou até dividir ele. Tá? Então, eu vou salvar essa parte aqui.
para mandar para vocês. E agora eu vou explicar esse outro canto ali. Vamos lá. Dá para eu falar do imposto de renda retido na fonte um pouquinho agora. Fazer esse cara aqui. Então, gente, vocês já ouviram falar do imposto de renda, todo mundo? Sim. Sim, né? Vocês sabem o que é um imposto de renda? A primeira coisa que a gente precisa entender, tá, gente? É que imposto, diferente do que o pessoal aí, que é de os liberais, vem falando, né? Imposto não é roubo, certo? O imposto, qualquer imposto, ele é essencial para a manutenção da sociedade, certo? Então, vamos entender isso. Nós vamos ter aula disso mais para frente no curso, de impostos em geral, mas vamos entender o seguinte, gente, olha só. O imposto, ele é um tipo de tributo que eu pago para ajudar a financiar a sociedade. Como assim, Marcelo? Então vamos pensar o seguinte, olha só. No Brasil, existe saúde pública? Sim. E diferente do que o pessoal pensa, tá, gente? A gente é reconhecido fora do Brasil como um dos melhores modelos de saúde pública do mundo. O problema da saúde pública no Brasil é que, primeiro, o brasileiro deixa para procurar a saúde pública só depois que ele já está doente, ao invés de fazer a medicina de prevenção. E aí, gente, se eu tenho um país que tem milhões de habitantes e quase a maioria usa saúde pública no Brasil, e todo mundo deixa para procurar depois que já está doente, o que acontece com o atendimento? Ele não dá conta, né? Então, temos esse problema. Fora outros problemas, como os médicos que não querem ir trabalhar, não querem prestar concurso para trabalhar em cidades que não sejam grandes cidades, né? Eles querem, mas eles querem só onde é fácil a vida, né? Ninguém quer ir lá para o sertão do Nordeste, ninguém quer ir lá para o norte do país, e ninguém quer ir nem para cidadezinhas muito pequenas aqui no interior de São Paulo. Olha que coisa bonita, né? No Brasil, nós temos educação pública. Sim. Nós temos polícia. Sim. Temos bombeiros. Sim. Nós temos... que mais? Nós temos um judiciário. É lento? Sim, mas aí tem outros problemas. Com, inclusive, gratuidade de justiça. Temos uma defensoria pública para quem não pode pagar advogado? Com dificuldade, mas temos. Aí a gente entra em outro problema novamente, que é o quê? Eu tenho poucos defensores públicos para atender uma população muito grande por causa da má distribuição de renda. A maior parte da população acaba necessitando da defensoria pública, advogados particulares, e aí a gente entra no mesmo problema ali da saúde pública, né? Eu tenho um problema que é o quê? Muita gente para pouco pessoal atender. Então, mas assim, gente, bom ou mal, se eu não tivesse impostos, eu não tinha nada disso. Tá? Vamos pensar o seguinte, boa ou má, né? Útil ou inútil, correto, eu sei que erra e muitas vezes, não vou falar em todos. Eu sei que tem muita corrupção, mas nós temos polícia. Se eu não tivesse imposto, eu não tenho polícia. Você ia chamar quem se você precisasse? Se eu não tenho impostos, eu não tenho bombeiros. Eu vou chamar quem se pegar fogo a casa?
Se eu não tenho impostos, eu não tenho educação pública. Ah, Marcelo, mas se tivesse só escola privada, era muito melhor. Gente, quantos aqui, vamos ser sinceros, poderiam pagar uma escola particular que custa aí 700, 800 reais por mês? Um detalhe, tá, gente? A escola particular, além da mensalidade, você tem que comprar as apostilas a cada bimestre. Verdade. Vai mais uns 200 reais aí naquele mês. Né? Ou você leva lanche ou você compra lanche. Você não vai ter, eventualmente, que algumas escolas têm, a questão da merenda. Mesmo para crianças. Tá? Então, assim, é outra vida, gente, é outro universo. Não vamos pensar. Quantos aqui poderiam pagar um plano de saúde? Tá? Então, gente, é necessário. O que nós temos que lutar no Brasil, já estou adiantando para vocês, é o quê? Uma reforma tributária para que a gente possa ter uma fiscalização melhor de como esse dinheiro é usado e cobrar dos nossos governantes que eles usem corretamente esse dinheiro, que a gente não faz. Então, paciência, né? Então, assim, o imposto ele é necessário? É. Tá? E aí, gente, o imposto que mais sustenta o país, né, é o tal do imposto de renda. Então, o imposto de renda é um imposto cobrado sobre a renda das pessoas físicas ou jurídicas. Não é só a pessoa física que paga imposto de renda, não, tá, gente? Que tenha. Vamos falar agora da pessoa física, que é o nosso foco nesse momento. Deve ter um rendimento anual superior a, vou pegar aqui o valor, imposto de renda 2020 tabela. Então, vamos lá. R$ 1.903,99 por mês. Vamos colocar ali. Reais 1.903,99 por mês. Tá? Então, a pessoa tem que ter um rendimento maior que isso aqui. Se ela ganha menos que isso por mês, ela não vai precisar ainda se preocupar. Ela tem depois, né? Até aqui, gente, deu para entender? Quem que vai se preocupar com o imposto de renda aqui do Uberite? Quem ganha acima de quanto? 1903,99. No valor líquido. O que é o líquido? Após os descontos. Tá? Então, isso aqui, gente, já é um pouquinho sobre a aula de imposto de renda retido na fonte. Para a gente entender esse cantinho aqui do Olerite. Certo? Na semana que vem, eu vou continuar explicando isso aqui.
Vou explicar como que calcula, como que mexe essa parte no meio aqui do lerite, ok? Ô Marcelo, então esse valor seria para quem teria que declarar? Declarar, mas além do declarar, eu tenho também a situação do desconto direto na minha folha de pagamento. Tá? Porque eu declarar, eu posso não ganhar aquilo ali por mês, mas eu tenho, de repente, casa própria, eu tenho carro, e aí entro como bens tributáveis, eu vou ter que declarar do mesmo jeito, mesmo que eu ganhe menos. Entendi. Tá? Então, nesse momento, o nosso foco é o desconto só do Tá. salário. Tá? Mais para frente no curso, quando a gente entrar no controles, a gente vai ver essa parte do declarar. Uhum. Tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Espero todos semana que vem no horário de sempre. Até lá.